A gente sempre gosta de dizer que assim, o NEP nasceu, é um sonho que eu tinha apresentado já para o Nestor Mazotti, quando ele era presidente da Federação Espírita Brasileira, mas aí veio o processo da desencarnação dele, da doença, a gente não conseguiu concretizar. E então com o César Perry a gente teve a oportunidade de iniciar o que era possível ser feito naquela conjuntura, naquele momento, né? Porque há também as limitações e tudo. Mas a gente sempre sonhou, assim, a long time ago, né? Há muito tempo atrás, assim, alguns lugares era quase que proibitivo falar em Bíblia, né? Então, se falava-se de Jesus, o Evangelho segundo o Espiritismo, as leis morais, Jesus, o guia e modelo, ok. Mas quando você partia assim para um estudo de textos do Novo Testamento, aí a questão já ficava assim, se tocasse no Velho Testamento, então era apedrejamento. Não é? E depois de um trabalho, do Nestor ter abraçado essa ideia, ter surgido a tradução e a gente ter conseguido avançar, e mais do que avançar, né, a gente ter conseguido unir pessoas que acreditavam nisso e que já estavam fazendo isso em vários outros lugares. Não é? Mas de uma forma isolada, a gente conseguiu sonhar com um NEP, que seria um núcleo que pudesse não permitir que a experiência do estudo sistemático do Evangelho, do Velho Testamento, da Bíblia de um modo geral, se perdesse. Não é? Porque você tinha um grupo, a Terezinha de Oliveira em Campinas, o Honório Abreu em Belo Horizonte e vários outros lugares, que produziram muita coisa, escreveram, tiveram reuniões, fizeram coisas extraordinárias, e essa experiência ela tinha uma tendência a se perder com a partida dessas pessoas para a pátria espiritual. Então a gente queria que tivesse um núcleo em que fosse um núcleo de compartilhamento, uma espécie de Wikipedia. Não no sentido de ter ali um site com informações, né, mas uma Wikipedia, YouTube, né, um negócio que pudesse congregar as pessoas e que a experiência ficasse sedimentada, ficasse compartilhada. Então essa era a primeira coisa que a gente queria, né, colocar as pessoas em contato. Quer dizer, os grupos que estivessem estudando o Evangelho em contato. O segundo propósito era assim, a gente possuía no movimento espírita organizações e movimentos como da Associação Médico Espírita que promoviam um olhar interessante sobre questões da biologia, da medicina, tratava questões da ciência, questões filosóficas eram tratadas, mas quando a gente partia para a questão bíblica, para a questão do aspecto religioso, com todo respeito, não estamos criticando pessoas, estamos falando de nós mesmos, a fala espírita era ingênua. Então, falava-se de Paulo sem nunca ter lido Nicholas Thomas Wright, né? Isso não pode, né? Quer dizer, o Kardec estava antenado com toda a literatura da sua época, né? Ele ia falar de um assunto e ele sabia quais eram os últimos autores, qual que era a tendência daquele momento, né? E nós não tínhamos isso. Não é? Então, com várias coisas que eu acho que ainda precisam ser trabalhadas, mas isso vai chegando. E esse hábito gostoso de se entregar para o texto do Novo Testamento e deixar que ele faça em nós o trabalho que é dele. Acho que isso quem participa aí, eu acho que é a maior emoção, né? Vai sentindo isso. Você participa do NEP, participa e ele vai transformando a gente de uma maneira que a gente talvez não consiga nem explicar, né? Você só sabe que não quer mais sair, não quer mais parar de fazer, né? Então esse era o sonho. E a gente não conseguiu ainda, na época lá, não tinha conseguido fazer isso ainda, mas depois que os NEPs se alastraram e criaram aí o WhatsApp, que os grupos se uniram, eu acho que a gente está agora conseguindo fazer isso. E de uma maneira que foi a sonhada, né? Que não seria centralizada, desculpa, deixa eu desligar aqui. Uma maneira que não seria centralizada e que não girasse em torno de pessoas, não é? Mas girasse em torno do ideal e do Cristo. Né? E aí eu acho que isso a gente
conseguiu realizar, né? Tá o grupo aí do WhatsApp, todo mundo participando. E agora a gente precisa pensar novos passos nisso aí. Como é que a gente pode aprofundar isso? O que a gente pode fazer para amadurecer ainda mais, para colocar esses grupos em maior contato, né? Sem competir com o movimento federativo, sem competir com a Casa Espírita, pelo contrário, né? Fortalecendo a Casa Espírita e fortalecendo o movimento federativo.